Vamos então continuar aqui com a tabela mestre, com o formulário, aliás, mestre detalhe. E, portanto, nós tínhamos visto que o que nós estamos aqui a fazer na barra de navegações, no fundo, isto permite-nos fazer a ligação com a nossa base de dados, neste caso com a tabela das perguntas. E uma coisa que há pouco ficou por vos mostrar, quando eu referi que, quando nós arrastamos para aqui uma tabela, ou um atributo de uma tabela, é colocado aqui, então, a barra de navegação e são colocados também aqui estes controlos que estão associados à tabela em causa. Portanto, isto significa que estamos ligados ao conjunto de dados, ao dataset quiz, que é a nossa base de dados, ligados à tabela das perguntas, a qual vai também, como já vimos, está ligada à Table Adapter, que tem o nome Perguntas Table Adapter, que depois vamos ver para que é que isto serve também. Vimos nos apontamentos, já vimos nas aulas que demos sobre esta matéria. E aqui Perguntas Binding Navigator, que reparem, quando eu seleciono aqui, é selecionada também aqui a barra de navegação. Okay? Ou se eu fizer ao contrário, acontece o mesmo. Portanto, se eu selecionar aqui a barra de navegação, se me deixarem, ok? Aqui também assinalado aqui o Binding Navigator. Pronto, portanto isto aqui está sempre associado, portanto se vocês não souberem qual é que é a tabela à qual esta barra está associada, olham para aqui e veem que é a tabela perguntas. Uma coisa que eu também vos queria mostrar e que pode aparecer só depois, ou em geral aparece só depois de vocês executarem uma vez o programa e no fim de fazerem a ligação à base de dados, ou seja, digo de outra maneira, no fim de fazermos a ligação à base de dados e no fim de executarmos o programa uma vez, vão aparecer aqui estas componentes, ok? Que são precisamente as componentes que permitem fazer a ligação à base de dados, portanto é o dataset e os table adapters e ainda table adapter manager. Pronto, temos aqui então esta referência. Agora, para fazermos a tabela mestre detalhe, e o que eu quero que apareça aqui agora são as respostas correspondentes à pergunta que nós tivermos aqui. Portanto, se for a pergunta número 5, então quero que apareçam as possíveis respostas para a pergunta número 5, as respostas que apareceriam no jogo. Então, reparem que nós temos aqui a tabela respostas, mas o que eu quero, eu não posso arrastar esta tabela para aqui, ok? Nós temos que arrastar a tabela respostas, que está dependente da tabela perguntas, que está dentro da tabela perguntas, onde há esta hierarquia, ok? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso, vou aqui expandir a tabela das respostas, portanto, se só quiserem o texto propriamente dito das respostas, então devem arrastar este campo, ok? Mas aqui vou mostrar-vos outra coisa, que é, eu quero agora a tabela toda com a informação toda. E então arrasto a tabela toda. Portanto, em vez de ter só um campo, peguei aqui na tabela e arrastei-a. Posso aqui maximizar para verificarmos melhor. E agora vamos ver o que é que acontece quando nós executamos aqui o nosso projeto. Então o que aparece é isto, ou seja, aparece a pergunta, ok? Esta informação foi selecionada a partir da tabela das perguntas e aqui temos as respostas correspondentes a esta pergunta, portanto as que aparecem as que apareceriam no jogo, com a indicação dos IDs correspondentes e se a pergunta se a resposta é a resposta correta ou errada, e o ID da pergunta, cá está, que faz a ligação com esta pergunta. Portanto, pergunta número 5, ok, teria estas possibilidades de resposta no jogo. Pergunta número 2, quem escreveu o livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, ok. O número da pergunta, o ID da pergunta é o 6.
e para esta pergunta apareceriam estas respostas, ok? Onde a certa é a primeira que está aqui, correto? Ou seja, temos aqui um sincronismo entre a tabela os registros, vou dizer melhor, entre os registros da tabela das perguntas e os correspondentes na tabela das respostas, ok? Eu aqui arrastei só 2 campos, então podia ter arrastado a tabela. E, portanto, o registro que tivesse selecionado era depois o que fazia andar, entre aspas, estes registros da segunda tabela, que é a tabela de detalhe. Portanto, isto é um detalhe da informação que está aqui neste registro. Uma das dúvidas que surgiu foi quando as respostas são maiores, deixem ver se aparece aqui, aqui está, como é que nós podemos aqui aumentar para se ver a resposta toda. Portanto, obviamente, como estão a ver, pode-se aumentar aqui dinamicamente, mas não era isso, não era essa a dúvida não, da aluna que colocou esta questão. Para isto ser feito de forma automática, já agora, vão aqui, portanto, com esta tabela selecionada, uma tabela destas é uma Data Grid View, como também já vimos nas aulas, e vamos procurar aqui a opção, vamos ver se eu agora encontro. Então, vamos aqui às propriedades da Data Grid View e estava aqui à procura, está aqui, é Auto Size Columns Mode, ok? É esta propriedade aqui que vocês podem modificar para aparecer para a expansão da coluna, portanto, o aumento da coluna ou diminuição, se for o caso, ser feito de forma automática. Não estava nenhuma destas opções selecionadas, portanto, pode ter em conta todas as células excepto o cabeçalho é o título da coluna, apenas as que são mostradas, portanto, tem aqui várias opções. Se vocês vamos considerar todas as células que são apresentadas, e penso que isto já vai resolver então esta questão. Se nós aqui aumentarmos então, aqui a largura da coluna aumenta de forma automática consoante a necessidade, ok? Pronto, outra questão que também vos chamei a atenção é que isto são os campos, isto aqui são os títulos, aliás, das próprias colunas, portanto convém que sejam nomes que sejam intuitivos para o utilizador, em vez de aparecer aqui o ID da resposta, o ID da pergunta, tipo de resposta, etc. Portanto, isto dá para modificar, selecionando e modificando. Ok? Vou aqui selecionar. Como é que isso faz? Botão do lado direito do rato, clicam no botão do lado direito do rato, aqui em cima da Data Grid View, fazem Edit Columns, e agora aqui, vou aqui maximizar, vamos aqui onde diz aparência, ok, é o texto do header, do cabeçalho, e por exemplo aqui poderiam pôr, por exemplo, algo mais intuitivo, número da resposta, e depois faziam ok, devia ter mudado as outras já, e depois para as outras a mesma coisa, ok, não vou fazer, não vale a pena, penso, já dá para exemplificar.